Olá, Rita Fedon Entrevistas. Começando hoje, vamos falar do poder da mulher, em busca do sagrado feminino. O que seria isso? Então, eu estou trazendo hoje Janaína Leopardi da Rosa, que é uma psicóloga clínica, arteterapeuta, gestalterapeuta, gineterapeuta e idealizadora do Espaço Alecrim, Espaço Coletivo Alecrim. Tudo aquilo que eu falei é complicado, mas ela vai explicar para vocês. Janaína, você vai falar sobre a busca do sagrado feminino. Sabemos que a mulher atual está imersa em um conflito de interesse, né? Sente-se cada vez mais fragmentada em seus diversos papéis desempenhados. Hoje, com a modernidade, a mulher ela se divide em 10. Então, é uma satisfação tê-la aqui. Eu queria já começar perguntando o que é o sagrado feminino. Sim. Então, o sagrado feminino, para definir, né, hoje em dia a gente fala de sagrado, parece que é uma coisa mística ligada à religião, mas esse sagrado feminino também é a nossa conexão com a força arquetípica da mulher, né? Isso é muito explicado na psicologia analítica junguiana, quando se trabalha os arquétipos das deusas. Né, quando a gente é criança, por exemplo, a gente escuta muito os arquétipos das bruxas, Baba Yaga, Cinderela, Branca de Neve. Tudo isso remete, né, a uma força arquetípica que a mulher acaba sendo mergulhada na cultura, historicamente, né, por exemplo, no coletivo da qual a gente faz parte, no Ocidente, no Brasil, na cidade onde a gente está inserida. Então a gente vai se influenciando por essas forças arquetípicas. E hoje em dia parece que a mulher contemporânea ela está um pouco confusa em relação assim aos seus papéis, né, desempenhados. Essa busca em busca do sagrado feminino, ou o sagrado feminino é a busca dessa inteireza, porque é como se historicamente pelos mitos, né, se fala muito de várias deusas no decorrer histórico, assim, e, na verdade são faces do feminino, né? Se a gente for ver, essas faces dessas deusas estão dentro de nós. Nós somos deusas também, né? E o sagrado feminino seria essa busca dessa inteireza, não como algo fragmentado, mas como uma força essencial. Na antiguidade se cultuava muito a grande mãe, né? A gente ouve falar na mitologia de Gaia, Pachamama, que representariam esse arquétipo, né? Como algo inteiro, não fragmentado. Por exemplo, na nossa cultura ocidental, as deusas gregas, né, são mais conhecidas, talvez porque, historicamente, elas trazem um legado onde existiu essa fragmentação, né, por exemplo, a deusa da beleza, Afrodite, as deusas guerreiras, Atena, Artemis, a Médium, a Perséfone, mas na verdade a força, né, dessas deusas, elas compreendem uma única essência. E esse sagrado feminino, na verdade, é esse retorno, essa conexão também com a terra, conexão com o nosso corpo, com nossos ciclos de vida. Existe esse movimento, né, em Florianópolis, que tu falou, a giniterapia. Na verdade, a giniterapia hoje é uma pós-graduação, né, da Unipaz, onde existe toda umas iniciações, né, na verdade também tem a parte ritualística, que é essa nossa conexão, nosso retorno, por exemplo, a prestar atenção nas fases lunares, a entender melhor a nossa conexão com o sangue menstrual, com a nossa fertilidade, com os nossos papéis desempenhados na sociedade. E o que a mulher precisa para alcançar esse empoderamento, né, para chegar a esse patamar? O empoderamento, na verdade, da mulher está muito ligado ao autoconhecimento. Então, se acredita que quanto mais a mulher entende essas forças arquetípicas, essas projeções, né, em papéis desempenhados, em figuras, né, em imagens, é uma busca de ela compreender, na verdade, qual que é a verdadeira natureza dela, o que ela precisa, o que ela deseja. Eu vou dar um exemplo mais simples, assim, uma menina que nasce numa família da qual a mãe diz: ah, mas você tem que ser uma engenheira, ou você tem que ser uma médica, ah, você tem que se casar, viu? Filha minha, o casamento é importantíssimo. E daí, na essência daquela mulher, na verdade, ela não não quer participar desse contexto. Né? Ela, na verdade, ela quer estar mais na natureza, ela quer ser atleta, enfim, ela não
ela não está dentro das expectativas esperadas. Então está naquele contexto que estão querendo empurrar para ela, né? Então, o empoderamento seria, na verdade, essa cura, né, dessas expectativas, a gente diz das feridas também arquetípicas, das chagas. Tem muitos livros que falam isso, né, a deusa interior, enfim, que falam sobre essa conexão, né, mais profunda do empoderamento no sentido de a mulher estar em ressonância com a sua essência, com o que ela é, e não ter que corresponder a expectativas dos sociais, outros, né? Do meio, da família. Mas isso é bem complicado, né? Porque hoje em dia, enfim, a gente vê também que muitas mulheres foram para o meio público, quiseram criar, né, a sua carreira profissional. Hoje eu também tenho uma carreira, sou psicóloga, mas enfim, tem esse cuidado também de buscar um equilíbrio, né, entre os papéis desempenhados. Muitas mulheres, por exemplo, hoje às vezes reprimem o desejo de ser mãe, né, a questão da maternidade, porque às vezes elas precisam manter lá o projeto, né, os objetivos de uma carreira promissora. De carreira, e vai deixando para trás, sim. E vai se frustrando também, né? Então a questão do empoderamento também é esse equilíbrio. Também tem a história da sexualidade da mulher, né? Então quando a gente fala de empoderamento, também tem a questão de uma estrutura histórica que foi construída, que é o tal do patriarcado, não sei se você já ouviu falar, da qual existe uma energia onde a mulher se submeteu, né, ao masculino. Sim. Na verdade, na nossa cultura ocidental, os deuses masculinos são mais cultuados, então deveria ter um equilíbrio entre essas forças. Então esse empoderamento, na verdade, também é valorizar o que é o feminino, o cuidado, a maternidade, a subjetividade, né, a gente diz, né, a nossa inteligência emocional, e tá tranquila com esse lado feminino, não ter que ir pra rua e achar que a gente tem que vestir, que a gente diz brincando, vestir calça, né? Se obrigar a fazer coisas que de repente não é nem do nosso feitio, mas a gente está fazendo por obrigação ou por manter, ou a sociedade quer que a gente faça, né? Claro que daí a gente não pode pensar que também a gente vai dividir ou fragmentar o masculino e o feminino. Lógico. Na psicologia analítica junguiana existem duas forças, né, que é o ânima e ânimo. Seria essa conexão profunda do masculino e feminino. Mas a gente vive numa sociedade onde tem essa divisão de gênero. Então a gente é influenciado, né, pelos papéis desempenhados. Mas a importância é essa conexão com a essência profunda, que daí venha talvez o lado místico, que as pessoas falam religioso, que é a conexão com a alma, com um ser mais profundo. Si mesmo. E que trabalho que tu faz com as mulheres para a gente chegar nesse trabalho, né, essa ascensão de se conhecer, a chegar no sagrado feminino? Tu deve fazer algum trabalho com elas, né? Então, como eu falei, eu vim de uma tradição, né, enfim, universitária, né, a psicologia clínica, né, tem várias abordagens. Eu escolhi a Gestalt terapia, depois a psicologia analítica junguiana, a arte terapia. E aí quando eu fui fazer essa pós de giniterapia, que engloba também as práticas holísticas, eu fiz uma intersecção, como se fosse uma conexão de todos esses trabalhos. Na verdade, existe um retorno, né, na parte ritualística, no sentido de usar determinado conhecimento, por exemplo, da abertura das 4 direções, né, do fogo, da terra, do ar, como uma maneira de entrar num campo, né, num campo energético e de cura. Então se usa no ritual essa abertura desse campo, assim como na constelação familiar, né, se usa os campos mórficos, que é uma conexão mais profunda com, digamos assim, níveis quânticos de energia, que poderiam facilitar, por exemplo, assim, a entrada num estado alterado de consciência, onde as mulheres mergulhariam nessa cura profunda num outro estado, que não é só aquele racional, intelectual. Então, entrar em contato, por exemplo, com um arquétipo, eu escolho um ritual dedicado a deusa Afrodite. Então eu vou trabalhar a sexualidade, eu vou trabalhar a sensualidade, a criatividade, a espontaneidade, a cura, por exemplo, da sexualidade hoje, né, da cura do profano, a cura do sagrado, porque se confunde muito a sexualidade hoje em dia, né, nesse sentido assim.
Então, essa entrada nesse momento do ritual, claro que tem a parte também, né, de arte-terapia, onde se usa técnicas, né, plásticas, como a pintura, a argila, mas esse campo, quando ele é formado, depois se usa músicas, danças e ele é fechado. Então, seria essa conexão, né, que eu proponho entre o lado da psicologia, da ciência e Sim. esse lado mais, digamos, né, místico, mas que hoje, enfim, com a física quântica, com a física, muitas coisas já estão conectadas, né? Puxa o outro, isso, né? E a geniterapia traz essa antiga tradição, na verdade, existe também algo que eu não falei, né? Eu fui consagrada sacerdotisa, assim como na antiguidade existiam as parteiras, as curandeiras, aqui a gente tem as benzedeiras da ilha. Então, na verdade, essa conexão com esse sacerdócio é essa disponibilidade, né, de curar o feminino. Que interessante. Você é idealizadora do Espaço Coletivo e Terapeuta Alecrim. Conta como funciona e fala para nós como é que a gente pode participar. Fala tudo. O alecrim é engraçado, né? Porque o alecrim é uma planta também, né? Que eu acredito que traz alegria, limpeza espiritual profunda. Existe também uma conexão, né, com a minha ancestralidade, porque a minha avó italiana usava muito o alecrim, né? Chamado rosmarino, que traz essa energia, né, de cura do mar, né? Os gregos, eles acreditavam que existia um deva que vinha do mar e curava, né, e protegia, né, a comunidade. Sim. Então esse alecrim, na verdade, essa proposta do alecrim como um coletivo é uma proposta de uma equipe terapêutica interdisciplinar que compreende essa conexão, né, desse lado da ciência e do holístico. Surgiu como uma necessidade das minhas colegas e da minha maestra da geniterapia, Mônica Giraldez, de termos um espaço onde também a gente celebrasse os rituais, né, os sabás do ano. Que a gente segue a roda do ano celta, a antiga tradição da deusa no hemisfério norte, mas que hoje, trazida para o hemisfério sul, para o Brasil, a gente já começa a se conectar com as forças da natureza no nosso local. Então esse espaço tem uma proposta também de ter uma horta com fitoterápicos, uma horta medicinal, onde existem, enfim, diversos tipos de técnicas, holísticas e terapêuticas, tanto a própria psicologia, a arte-terapia, que estariam curando, né, as pessoas de uma maneira mais íntegra, inteira, né? Tanto o aspecto mental, psicológico, emocional, físico, energético e espiritual. O alecrim hoje ele se localiza perto da universidade, né? Ele tem uma proposta também do cuidado entre os terapeutas, então isso talvez saia um pouco desse paradigma onde a pessoa só vai lá fazer uma consulta e sai, onde o terapeuta vai lá, faz o seu trabalho e sai. A nossa proposta é também digamos assim, fazer um cuidado um com os outros a nível de os terapeutas na casa, né, de a gente manter a nossa saúde, a nossa integridade e de a gente passar essa energia de equilíbrio, né, nos nossos atendimentos. E aí a gente propõe vários eventos também coletivos, terapêuticos, culturais, que é a ideia, né, de estar trazendo também um pouco a arte, a expressão, a cultura, né, para a comunidade. Dia 4 de setembro a gente está abrindo esse coletivo, né, no Alecrim, como essa proposta assim, de estar oferecendo o nosso trabalho, que eu acredito muito também que quando a gente oferece também energeticamente para o universo, a gente também está trazendo. Troca. Isso. Então, tu dá um e-mail, telefone e, pessoal, procure o Espaço Alecrim, porque tudo que é para ajuda para nós mulheres é interessante, para nossa paz espiritual, para o nosso interior e, às vezes, resolver problemas que uma simples energia, uma simples conversa, uma ajuda nos faz bastante efeito. Então, o site é www.alecrimespaçoterapêutico.com.br. A gente tem um fanpage também, né, que é o Alecrim Espaço Terapêutico. Eu tenho um fanpage também, uma página do meu trabalho que chama Em Busca do Sagrado Feminino. E é isso, assim, existe a geniterapia da Unipaz, que eu também gosto de falar, né? Eu sou professora também da geniterapia e hoje ela também está se difundindo por várias cidades do Brasil e é uma alegria, assim, esse trabalho está sendo difundido.
Muito obrigada, nossa sacerdotisa, como é que é? Sacerdotisa Janaína Leopardi da Rosa, muito obrigada por ter vindo e seja bem-vinda na próxima para nós falar mais um pouco do teu espaço Alecrim. Estamos encerrando então Rita Fedon Entrevistas, até a próxima. Beijinho.